Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, falando com o Dr. Fernando, professor da UniOeste, sobre os 60 anos da Revolução Chinesa. Professor Fernando, sabe que a China ela é em território maior que o Brasil. Ela tem um número de 8 vezes de população maior que a do Brasil, mas apenas 1/4 do território é habitado. Para o telespectador entender, apenas 25% do território é habitado. Como a China consegue administrar essa população numerosa? O problema da população chinesa, vamos dizer, da enorme população chinesa, é um problema de fato grave para você conseguir administrar. Na verdade, ela não chega a ser 8 vezes o tamanho da população brasileira. O Brasil hoje tem 190 milhões de habitantes, a China está com 1 bilhão e 300 milhões. Vai chegar próximo disso. Vai chegar mais ou menos próximo, umas 7 vezes mais ou menos. Algumas literaturas citam isso. Sim. O que a gente tem para poder concentrar tanta população assim e eles trabalharem em cima disso? Primeiro, grande parte dessa população é uma população agrícola. Mas ela é concentrada, né? A maior parte da população concentrada no leste do país, na sua parte litorânea. O interior é um interior ainda desabitado. Como que a China tem trabalhado com isso? A tentativa de fazer uma expansão territorial, né? Ou seja, capital acumulado no leste, no interior, no litoral, mandar para o interior, mandar para o oeste, fazendo várias cidades no oeste, com infraestrutura, com ocupação, para segurar essa população no seu interior. A gente tem o quê? O litoral rico em capital, em indústrias, população e tudo mais, e o interior rico em minérios, em carvão, em matérias-primas. E aí que ocorre a troca. Aí que vai ocorrer o quê? Um planejamento. O grande segredo chinês para se tornar essa potência que se tornou hoje é um planejamento econômico. Que é feito de 5 em 5 anos, né? Sim, os planos quinquenais, copiados em partes da União Soviética. E é feito esses planos quinquenais. Bom, a questão da China é até curioso a gente ver. Hoje você vai em qualquer loja, você encontra produtos chineses, produtos às vezes de alta tecnologia. O grande segredo da China é desenvolver essa tecnologia ou é essa habilidade comercial para entrar no mundo todo? E se eles têm essa grande habilidade, como é que eles demoraram tanto tempo para entrar? Só que a hora que entraram, digamos assim, preocuparam as grandes economias mundiais. Um dos segredos chineses em relação a essa tecnologia é o quê? É fazer parceria com outras empresas mundiais. É o quê? Fazer as chamadas joint ventures. Então, uma empresa para entrar na China, ela entra de que forma? Ela tem que se associar a uma empresa chinesa e ao se associar, vai produzir alguma coisa, ela tem que transferir tecnologia. Portanto, os chineses, eles não vão comprar o produto e fabricar lá, como nós no Brasil muitas vezes fazemos. E parte do produto tem que ficar lá na China. Parte do produto fica na China. O que eles fazem? A empresa entra lá, porque tem um mercado enorme, né? Sabe que vai ser uma exportação gigantesca pelo potencial comercial que ela tem, que é importantíssimo, milenar essa capacidade comercial dos chineses. Chegando a empresa lá, ela não vai só deixar o seu produto, mas ela vai deixar a tecnologia. Ou seja, o chinês vai lá e aprende. Não tem aquele negócio da empresa fazer chantagem depois, como se faz no Brasil, de falar, olha, nós vamos sair e levar nossa linha de produção e vocês não vão mais produzir. Não, eles já aprenderam a fazer. Quer levar a empresa embora, leva, mas a tecnologia está aqui. Vocês podem levar, a gente faz outra igual. Essa questão hoje que a China, digamos assim, a gente sabe que na Organização Mundial do Comércio, a China é muitas vezes interpelada exatamente por problemas de plágio, de cópia de produtos. É um problema ainda para eles isso? Ou eles já conseguiram resolver isso com esses acordos, essas joint ventures? Cada vez, isso se torna cada vez um problema menor. Mas a China, de fato, não respeita patente. E por uma postura filosófica que podemos dizer baseada no próprio socialismo. Que é o quê? Toda invenção, toda inovação se utiliza de conhecimento acumulado pela humanidade. Então os chineses entendem que não se pode patentear determinadas coisas, porque é conhecimento acumulado pela humanidade. Por exemplo, se a gente fosse levar à risca, toda a invenção mecânica é derivada da mecânica do Newton. Portanto, pagaria patente para o Newton? E os chineses, então, entendem que se você quiser copiar um produto chinês, pode copiar à vontade. Eles não vão
cobrar patente, mas também não vão pagar a patente em outros casos. Em alguns casos, eles respeitam, né? Não são todos os casos. Em determinados momentos, sim, em determinados momentos, professor, não. E nesse contexto, é possível exercer a democracia sem a rigidez? Não entendi a pergunta. Nesse caso, por exemplo, a gente vê que a China, para tocar alguns negócios, ela coloca muitos critérios. E o povo chinês tem que seguir as normas, o que foi planejado. Né? Então, o que foi planejado, eles não aceitam que se faça diferente do que foi planejado. As regras são extremamente rígidas, né? E ela tem essas aberturas na democracia ou ela é rígida até o ponto? Sim, os planos nos últimos anos, depois que a China começou a ter um crescimento maior, a rigidez do plano começou a se tornar menor. Então ela passa a dar incentivo o quê? Você tem o plano estatal, o plano quinquenal, e o dirigente da empresa, ele pode fazer o quê? Trabalhar um pouco em cima daquele plano para possibilitar um lucro maior, um melhor resultado, e aí é um pouco por conta e risco dele. Mas esses planos já não são mais tão rígidos. Algo importante, um controle da sociedade e dos planos por parte do Partido Comunista. Isso é importante, porque você consegue, como administrar uma sociedade de 1,3 bilhão de habitantes, com um território de quase 10 milhões de quilômetros quadrados, se você não tiver uma estrutura planejada e uma estrutura centralizada para isso. Então, ainda é importante essa centralização. Chegamos ao final do nosso segundo bloco e voltamos logo em seguida.